saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a estarmos de pé ou de joelhos, como os irmãos desejarem. Nós vamos fazer um clamor nesta hora para darmos início a este culto na presença do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós clamamos ao Senhor pelo poder do sangue de Jesus e pedimos humildemente, Senhor, o perdão dos nossos pecados, o renovo da fé e da comunhão. Nos abençoe nesses instantes em que estaremos sentados à mesa com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor que será projetado para os irmãos. Cantemos todos o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos proceder com a leitura do texto sagrado, a palavra do Senhor que está no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20. João 20, nós vamos ler alguns versículos 19, iniciando. Assim nos diz a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que lemos, este capítulo narra a ressurreição do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus dissera, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E assim aconteceu. E a palavra nos diz que ele já tinha se apresentado a Maria Madalena no sepulcro. Maria, ela leva a informação para os irmãos, a igreja que estava reunida. Eles estavam trancados, a palavra diz, estavam temerosos pelo momento que eles viviam. E a palavra nos diz que ela levou a notícia a eles, mas houve uma certa ansiedade no meio da igreja, dos discípulos, porque eles não viam e não viram. Mas o fato é que a palavra nos diz que Jesus vai até estes irmãos que estavam enclausurados, podemos dizer assim, estavam restritos a eles apenas. O mundo exterior trazia temor, trazia ansiedade, preocupação, porque eles temiam que os judeus fizessem com eles o mesmo que fizeram com Jesus. E a palavra nos diz que Jesus, então, ele chega naquele lugar. A palavra diz que as portas estavam fechadas, mas Jesus ali já estava glorificado. Nada podia impedir a ação do Senhor, porque Jesus, ele estava em espírito no meio do seu povo. Então a palavra nos diz que as portas estando fechadas, ele transpassou as paredes e ele se apresenta à igreja. A primeira coisa que ele diz para os irmãos ali: paz seja convosco. Queridos, nós estamos vivendo um momento de grande expectação no mundo, mas nós temos paz, porque o Senhor está no nosso meio. Aqueles discípulos, aquela igreja caminhou com Jesus, seguiu os passos de Jesus, viveu as aflições e viveu os milagres que Jesus realizou, e agora eles estavam vendo o cumprir
de um projeto que lhes for anunciado. Então hoje também nós, como igreja, nós estamos reunidos e estamos na expectativa também do cumprimento de uma profecia, que é a volta do Senhor Jesus. Para os discípulos, Jesus havia morrido, estava pendurado até mesmo no madeiro, mas ele iria ressuscitar. E assim aconteceu. Nós estamos vivendo um tempo em que Jesus, a palavra dele foi para a eternidade, mas ele vai voltar para buscar a igreja. Então a palavra nos diz que ele se apresenta ali, a primeira coisa que ele faz é mostrar a mão e mostrou o lado. A mão porque fala do seu ministério. E a palavra nos afirma lá no livro de Atos, o segredo desta igreja, o segredo que leva a igreja do Senhor nesse tempo a segurar a bênção é a mão do Senhor, representado aqui naquilo que são os seus ministérios. Homens que estão ligados a um corpo e este corpo ele tem recebido um comando. E esse comando é do Senhor Jesus, que é o cabeça. Mas ele também mostra o lado, o corpo ferido, porque foi do lado que a igreja ela foi tirada. Né? E ali nós vimos nessa ação de um soldado romano, né? De que ao furar o lado, a palavra diz que sai água e sangue. E essa é uma das doutrinas que a igreja vive. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. A igreja que está selada nesta hora. E a palavra nos diz que os discípulos se alegraram, porque eles viram que era o Senhor. Queridos, nós estamos alegres. Podemos estar ansiosos, de certa forma preocupados, mas estamos alegres, porque nós temos visto os sinais do Senhor no nosso meio. E a palavra nos fala que, após esse primeiro momento, chega Tomé, um dos discípulos que não estava naquele primeiro culto ali. E disseram para Tomé que Jesus estava vivo, que Jesus estivera no meio deles. Mas Tomé não creu, apesar de muitas testemunhas, o colégio apostólico e alguns outros irmãos. Mas Tomé não creu. Ele disse assim, eu só vou crer se eu ver e se eu tocar. E a palavra nos afirma que 8 dias depois, nesse espaço de tempo, 8, na representação bíblica, na simbologia bíblica, fala da graça. Porque a salvação é graça. Não foram os argumentos dos discípulos, não foram os argumentos da igreja que convenceram Tomé, mas 8 dias depois, Tomé, ele foi surpreendido por Jesus naquele culto. 8 dias depois, Jesus vai, da mesma forma, se apresenta no meio deles e diz, paz seja convosco. Queridos, esta bênção nós temos recebido. A paz do Senhor é a comunhão com o seu Espírito Santo, que não permite que nós venhamos a deixar aquilo que é o projeto de Deus ficar esquecido na nossa mente. Mas nós estamos sendo lembrados 24 horas, porque o Senhor está presente através do seu Espírito. E nesse contexto, a palavra nos diz que então o Senhor vai a Tomé. E ele mostra para Tomé a mão e pediu que Tomé tocasse, porque ele disse, eu só vou crer se eu ver e se eu tocar. São duas atitudes, ver e tocar. Queridos, é importante nós entendermos uma coisa. O Senhor está presente, a igreja ela está presente, o Espírito Santo está presente. Não faltam sinais da operação do Senhor na vida deste corpo, na vida desta igreja, que está sendo preparada, porque o Senhor ouviu o clamor dessa igreja. Né? Então, Jesus veio e deu uma palavra para ele. Olha, Tomé, não sejas incrédulo, mas seja um crente. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos que estar nesta hora crendo. A grande palavra do Senhor para nós é crer. E a palavra diz assim, tudo é possível ao que crer. Mas em relação à salvação, o projeto já está estabelecido. Nós não temos dúvida alguma de que o Senhor, ele tem consumado esse projeto. Podemos estar preocupados com o que está acontecendo no contexto mundial. Estamos reclusos, estamos em casa, muitos com as portas fechadas, com medo daquilo que é um juízo que está estabelecido, mas o Senhor vem até nós. O Senhor, ele rompeu com a incredulidade dos discípulos. As portas estavam fechadas, mas ele pôde entrar, porque Jesus estava glorificado. Hoje não é diferente. O Senhor está glorificado no nosso meio e ele está presente. Onde o irmão estiver, ele está presente. E tudo que ele quer é que o irmão viva essa doutrina. Corpo, a mão do Senhor.
É a mão que se estendeu para curar, para levantar o enfermo, para dar vida, para ressuscitar. Esta mão, a palavra diz o profeta, essa mão não está encolhida. Ela não está encolhida, mas ela está estendida nesta hora para a igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos com essa palavra. Nós vamos ouvir mais um louvor de glorificação ao Senhor.
Amém, meus irmãos? Nós vamos glorificar o Senhor, encerrando este culto, na presença do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos por este momento na tua presença, em que a tua palavra tem nos falado ao coração, e pedimos agora, recebe todos os atos deste culto, continua conosco, nós oramos em nome de Jesus. E em teu nome dizemos que o grande, eterno e incomparável amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa, salvadora e redentora do Filho, o Senhor Jesus, a comunhão, o consolo do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a amada igreja, todo o povo de Deus agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém.